eu não sei, Canseira, alguma coisa. Esse filme também mexeu muito com minhas emoções, né? Meus sentimentos. É muito forte, é muito lindo, mas também é muito doloroso, muito triste. O sofrimento da Santa Faustina, a solidão, o desamparo, me dá assim uma vontade de querer fazer alguma coisa. Se eu pudesse voltar no tempo, fazer alguma coisa por ela, sei lá, ajudá-la, defendê-la, sair gritando pelo mundo inteiro, né? Para todo mundo rezar o terço da misericórdia, rezar diante do quadro, né, de Jesus misericordioso, ajudar Santa Faustina, né, em alguma coisa. Não sei, me dá assim uma dor hoje, uma vontade de fazer justiça a ela, né? A pessoa dela que foi tão incompreendida, injustiçada, abandonada, não foi ajudada, não foi amada como ela deveria ter sido, né? Me dá assim uma dor no coração, uma vontade de, não sei, fazer alguma coisa. E não sei o que fazer. Fiz um filme, né? Com as mensagens que Jesus deu a ela. Fiz os 108 terços da misericórdia, mas isso não me parece nada. Faço as imagens dela aqui, né? Na fábrica. Quando eu digo faço, é modo de dizer, né? Porque quem faz é o Marcos de Paula, que faz ela em resina. Mas a resina eu sei o que compro, o molde, né? Foi o que fiz ali para divulgá-la. O quadro de Jesus misericordioso também, durante tantos anos, né? Eu divulguei. Fiz o filme dela, que foi muito difícil na época, o Vozes do Céu 1, junto com o Porsus, né? Tentei fazer o melhor possível para que todo mundo entendesse as mensagens de Jesus a ela e se convencesse do valor dessa aparição, né? Dessa revelação, e ajudassem Santa Faustina a tornar tudo isso que Jesus confiou a ela conhecido, porque isso não é conhecido. Santa Faustina é canonizada pela igreja, mas a mensagem que Jesus deu a ela não é conhecida. Basta sair pelas ruas das cidades, perguntar principalmente para os jovens quem é Santa Faustina, o que Jesus disse para ela. Ninguém sabe nada, vezes nada. E fiz o melhor possível que eu pude na época para tornar tudo isso conhecido no filme que fiz dela, da vida dela, da revelação de Jesus a ela. Mas isso assim me parece nada. Eu sinto assim uma dor profunda no coração quando eu vejo tudo que ela sofreu e tudo isso continua desprezado pela humanidade. Eu sinto uma dor tão profunda na alma que, não sei, parece que vai assim me rasgar, porque ela me pediu muito nas vezes que ela veio aqui, que eu não deixasse isso morrer, que eu transmitisse isso para o mundo, para todas as pessoas, né? Que eu fizesse todo mundo entender o que Jesus disse para ela, o que se passava com ela, o que ela recebeu. Mas como que eu vou fazer as pessoas entenderem o que Jesus disse a ela, se eu não consigo fazer as pessoas entenderem nem o que Nossa Senhora e Jesus dizem para mim? Como que eu vou fazer as pessoas entenderem o que aconteceu com ela, se eu não consigo fazer as pessoas entenderem nem o que acontece comigo? Como que eu vou fazer as pessoas acreditarem e aceitarem o que aconteceu com ela, se eu não consigo fazer com que as pessoas aceitem, acreditem nem o que acontece comigo hoje? Como? Então eu sinto no coração uma dor que parece que vai me rasgar, porque eu não consigo fazer, eu não consigo. Ela me pediu que eu fizesse tudo para que Jesus misericordioso triunfasse nos corações, mas eu não consigo fazer. Eu não consigo fazer nem as mensagens que Jesus me dá hoje com Nossa Senhora.
triunfarem nos corações. Como vou fazer? Para fazer o que ele disse há quase 100 anos atrás a ela: triunfar. Então eu sinto essa dor no meu coração que parece que vai me rasgar. E não sei o que fazer. Não sei. Ela dizia para o padre Sopoco que se sentia pobre. Só tinha um coração e mais nada para poder servir a Jesus, dar a Jesus. E eu digo mesmo, não tenho nada. Só tenho um coração e mais nada para poder tornar Jesus conhecido e amado. Não tenho mais nada que isso. E assim como ela também não conseguia fazer com que as pessoas, nem as mais próximas, compreendessem tudo aquilo que acontecia com ela, eu também não consigo. As palavras, os filmes, as horas de oração, os rosários, parece que os cenáculos aqui, parece que nada adianta, parece que não consigo. O que fazer então? Só rezar. Rezar realmente o terço da misericórdia, para que um dia esse milagre da misericórdia divina aconteça e os corações verdadeiramente compreendam aquilo que Jesus pediu a ela. Vocês viram nesse filme que nem as pessoas mais próximas conseguiam compreender o que se passava com Santa Faustina. A madre mesmo confessou para ela, né, que não a compreendia, não conseguia entendê-la. Os superiores não compreendiam, até o padre Sopoco, né, que depois, ali naquela confissão, a Santa Faustina escreve isso no diário dela, né? Que o padre duvidava, e aí no fim da confissão ele acabou mudando completamente, né? E decidiu, pelo menos, tentar fazer o quadro, né? Que infelizmente não agradou Santa Faustina, porque ela queria que ficasse mais bonito, né? Como Jesus era, mas o pintor não conseguiu, né? E até assim ficou descontente com ela, né? Porque ela não achou tão bonito. E ela foi se queixar a Jesus, né? Que o quadro não tinha ficado bonito. E aí Jesus disse: minha filha, né? O valor dessa imagem não está na beleza das formas, nem também na riqueza das tintas, mas na minha graça, né? Então, espalhe a imagem assim mesmo, que eu vou fazer a minha graça atuar através dessa imagem, desse quadro, né? E Jesus prometeu que todo aquele que tivesse esse quadro, né, em sua casa, que não seria ferido, atingido pelos raios da ira do seu Pai, mas antes teria a graça da misericórdia, do perdão. E Jesus, nesse filme, não aborda isso, no meu eu abordei. Jesus ensinou para a irmã Faustina o terço da misericórdia, no momento em que ela teve uma visão de um anjo, né? Com uma nuvem aos seus pés, daquela nuvem saíam raios para a mão do anjo, e só então é que atingiam a terra. E Santa Faustina diz que aqueles raios iriam atingir principalmente uma determinada região da terra que ela não podia revelar. Então ela começou a pedir, né, misericórdia, clemência a Deus para os pecadores, mas a súplica dela não adiantava nada. O anjo se aproximava cada vez mais com castigo. E então ela ouviu na alma, né, uma voz ensinando para ela as orações das contas grandes e pequenas do terço da misericórdia. E à medida que ela rezava, o anjo ficava impotente e não podia descarregar os raios do castigo sobre a terra, e aquela região foi poupada do castigo.
Então, no dia seguinte, quando ela entrou na capela, Jesus disse para ela, né, que ela deveria rezar aquelas orações que ele tinha revelado na véspera, mas em forma de terço, né? E se as almas rezassem aquele terço, ainda que fossem as maiores pecadoras, ainda que fosse o maior pecador, se rezasse aquele terço uma única vez na vida, com confiança nele, teria a graça da sua divina misericórdia na hora da morte. E Jesus disse, por meio desse terço, eu concederei toda sorte de graças às almas. Eu concederei tudo. E tudo é tudo, inclusive o perdão dos pecados, né? Se Jesus não desse o perdão dos pecados através do terço da misericórdia, não seria tudo. Então ele não poderia dizer que daria tudo, estaria mentindo. Ele teria dito, não, eu darei todas as graças, mas o perdão dos pecados não. Mas ele disse tudo. E se é tudo, inclusive o perdão dos pecados, né? Da vida inteira na hora da morte. A misericórdia, a salvação. E o terço da misericórdia é uma das coisas, assim, das revelações que Jesus fez a Santa Faustina. É o que eu mais gosto, é o terço da misericórdia, né? E com esse terço eu consegui muitas graças espirituais e até temporais. Basta dizer que em 1995, em janeiro de 95, o terço da misericórdia salvou as aparições de Nossa Senhora aqui, né? Porque na época, lá no Monte Antigo, onde se davam as aparições e onde eu fazia os cenáculos na época, nem todos os terrenos eram meus, né? E justamente o terreno que Nossa Senhora aparecia não era meu, eu não tinha comprado ainda, né? Não se sabia quem era o dono. Aí um dia o dono apareceu e disse que se eu não comprasse dele, em 4 dias, que ele ia tirar a cruz do lugar onde Nossa Senhora aparecia e ia construir uma casa, que eu tinha 4 dias para dar resposta. E eu não tinha o dinheiro. E ainda por cima eu tinha que fazer um cenáculo em Minas Gerais. Em 10 dias eu tinha que dar a resposta, isso, 10 dias. E aí comecei a fazer uma novena da misericórdia. Quando faltavam 4 dias para terminar o prazo que ele me deu, ele foi na minha casa perguntar para mim se eu já tinha o dinheiro. Eu disse para ele que não, que eu tinha que fazer um cenáculo em Minas Gerais, dali a 4 dias eu voltaria, e daí eu iria dar a resposta para ele. E ele me disse, você só tem 4 dias, se não me der o dinheiro em 4 dias, eu arranco a cruz e jogo fora e faço a casa. Muito bem, fui fazer o cenáculo, rezando ainda a novena do terço da misericórdia, pedindo para Jesus que tivesse misericórdia de mim e me desse o dinheiro que eu não tinha, para que ele não tirasse aquela cruz, mas que se fizesse a vontade dele. E fui. Nisso, né, enquanto eu estava fora fazendo cenáculos de Nossa Senhora, sempre rezando, né, confiando na misericórdia divina. Voltei, no dia em que eu voltei, né, a minha mãe me disse que tinha aparecido uma pessoa com a qual ela tinha comentado que eu estava muito triste, muito nervoso, sofrendo muito, porque eu não tinha dinheiro para comprar o terreno e impedir que a cruz fosse tirada, e tinha ido fazer um cenáculo longe, em Minas Gerais, muito triste, muito nervoso, porque eu não via solução para o problema, né? Então a pessoa, sabendo disso, doou o dinheiro todo que eu precisava para comprar o terreno. E a cruz não foi tirada. E exatamente no último dia da novena da misericórdia, do terço da misericórdia que eu estava fazendo, no 9º dia, a pessoa apareceu na minha casa, soube de toda a história, doou o dinheiro. Eu recebi a graça e a cruz ficou lá no lugar, né? Até que depois foi trocada pela maior, que está lá até hoje. Inclusive aquela cruz maior também é outra graça do terço da misericórdia, porque a cruz, uma família daqui de Jacareí doou aquela cruz
para Jesus, para Nossa Senhora, para o lugar da aparição. E era uma cruz muito pesada, muito grande, como vocês veem lá, né? Quem foi lá já viu. E a gente tinha tentado, né, colocar a cruz e a gente não conseguia colocar. A gente tentou umas 2 vezes, mas a gente não conseguiu colocar a cruz direito, né? E eu rezando o terço da misericórdia, ali no terreno a cruz não entrava, a gente não conseguia levantar aquela cruz, também parecia muito pesada demais, além até da conta. Eu comecei a rezar uma novena da misericórdia também, oferecendo para que Jesus desse a graça da gente colocar aquela cruz. E é claro que o inimigo não queria que ela fosse colocada. E no dia que eu terminei a novena, nós fomos tentar de novo colocar a cruz e plantá-la ali no lugar. Muito bem. Nós começamos a erguer a cruz, puxando com cordas, né? E não conseguimos. Então a gente teve que chamar realmente assim tipo um guindaste, né? Para poder um guincho, guindaste não, um caminhão guincho para nos ajudar. Muito bem, a gente laçou a cruz naquele negócio e a gente também puxando com cordas. Eu, outras pessoas do meu grupo de oração, homens ali, né? E umas mulheres também do meu grupo de oração rezando, intercedendo, rezando o terço da misericórdia. Quando nós fomos levantar a cruz, o laço da cruz saiu, a correia saiu fora do guincho, do caminhão. E as cordas arrebentaram. E a cruz ficou pairando no ar sozinha, sem nenhum apoio, sendo que ela deveria ter caído em cima de nós, principalmente de um parente meu que estava lá na época, e teria com certeza matado ele, esmagado ele. Mas, misteriosamente, milagrosamente, a cruz ficou no ar. E na hora que eu vi a correia da cruz saindo fora do guincho, eu só falei assim: Jesus misericordioso, Santa Faustina, pelo terço da misericórdia, não deixa essa cruz agora cair, porque vai matar a pessoa que estava bem embaixo na frente dela. Quando eu fiz isso, rezei assim, a cruz ficou parada no ar, sem nada, segurando. As cordas que a gente estava puxando arrebentaram e ela ficou parada no ar, sem nada sustentando, nada. E o buraco aberto com ela dentro, sem nada apoiando ali, nada. E ela deveria ter caído em cima da pessoa que estava à frente e ter esmagado ela. E não aconteceu. E a cruz ficou ali, parada no ar, como que sustentada por anjos, não sei. Todo o tempo que a gente precisou, né, para poder ainda alguém, o motorista do caminhão, conseguir ainda aproximar de novo o gancho perto da cruz. Uma pessoa subiu numa escada, apoiando na cruz no ar, e conseguiu colocar de novo a correia, o laço lá no gancho do guincho. E a gente teve todo o tempo ainda para poder derramar o concreto na base da cruz para poder segurá-la. E conseguimos ainda amarrar de novo as cordas que tinham arrebentado e prender em ganchos do lado até o concreto endurecer, o que levou dias, até a cruz ficar segura. Isso foi em 1996. E todo mundo que estava lá do meu grupo de oração viu isso. Viu esse milagre que a gente assim não conseguiu explicar, não. E foi o terço da misericórdia que fez. Então, com esse terço eu consegui muitas graças, muitas mesmo, milagres mesmo, assim, inexplicáveis, né? E por causa do terço da misericórdia, a cruz do monte não foi tirada aquela vez, os cenáculos continuaram ali até 1999, até que passou para aqui,
quando eu comprei aqui, né, com o dinheiro dos livros, né, das imagens, das fitas cassete de terços, de aparições de Nossa Senhora que eu ia gravar, né, lá longe, em Minas Gerais, o livrão da capa grande também, que depois terminou de pagar aqui, né, as imagens e tudo mais, né. Então, mas o que salvou a obra de Nossa Senhora aqui nos anos 90 e permitiu continuar lá, com todos os problemas que tinha ainda, foi o Terço da Misericórdia. Senão ali teria acabado tudo. Não tinha onde fazer mais. Então, devo muito a esse terço, né? E é o que eu mais gosto das revelações de Jesus para Santa Faustina, é o Terço da Misericórdia. Como eu amo esse terço. Por isso que eu gravei 109 já, né? Não, 108 mesmo. 109. 109 terços da misericórdia diferentes meditados, né? E os que eu mais gosto são com as mensagens de Jesus para Santa Faustina e para a irmã Consolata. Nossa, meu coração ali, Jesus do céu. Parece que vai explodir quando eu rezo aqueles terços meditados. E quem reza esses terços sabe do que eu estou falando, porque é lindo demais. Dá vontade de morrer de amor por Jesus. Não dá? Dá sim, né? Pois é. E é por isso que esse santuário que Santa Faustina disse que é o maior santuário da misericórdia do mundo, é o único que tem 109 terços da misericórdia meditados. Eu não podia deixar por menos, né? Eu falei para Santa Faustina, já que então a senhora disse que aqui é o maior santuário da misericórdia, então vai ser o lugar que mais vai ter terços da misericórdia meditados, gravados do mundo para Jesus e para a senhora também, né? E foi por isso que eu me esforcei tanto e fiz. E estão aí. E você pode rezar em qualquer lugar, a qualquer hora, do dia que você quiser. E a graça gravada ali se renova, se derrama sobre você e os raios da misericórdia de Jesus caem sobre você. E vejam, Santa Faustina sofreu muito, né? A incompreensão. As pessoas mais próximas não a compreendiam. E é isso que acontece com praticamente todos os videntes, os verdadeiros, né? Porque os falsos, todo mundo, nossa, adora, ama, compreende, aplaude, carrega no colo. Os verdadeiros não são compreendidos. A incompreensão é o pão diário deles. Vocês veem que nem a Madre Superiora, né, compreendia Santa Faustina, nem o Padre Sopoco, porque depois ele fez o quadro, mas ele ajudava Santa Faustina também assim, do jeito dele, né, como ele queria. Fez o quadro, mas não falou para ninguém que foi uma revelação de Jesus, uma aparição, para quem que foi. Então as pessoas olhavam para aquele quadro, achavam assim estranho, exótico, diferente, né? Mas não sabiam que Jesus tinha falado, que Jesus tinha pedido. Também não deram muita confiança para aquilo ali, né? Depois, também o Terço da Misericórdia demorou para ser divulgado. Santa Faustina já tinha até morrido, só depois que foram feitos santinhos do Terço da Misericórdia, mas também não tinham dito que foi Jesus que tinha ensinado, né, para Santa Faustina. Então as pessoas acharam estranho aquele terço ali, diferente assim, mas não deram muita confiança, né? Pensaram assim, deve ser alguma reza de algum padre, né? Né? Não deram confiança, não deram o valor que merecia, né? E infelizmente é isso que o ser humano faz quando ele não conhece a origem divina dos terços, né? O rosário também, o terço também, antes das aparições, quando morria gente aqui em Jacareí, né? O pessoal da igreja rezava terço, né, nas casas, até o 9º dia depois da morte da pessoa. Quando meu avô morreu foi assim, rezaram 9 dias terços na casa da minha avó. Então a gente tinha que ficar, né? Eu, como criança obediente, comportada, minha mãe mandava eu ficar e eu ficava, né? Não entendia aquilo, mas respeitava, estava ali sério, atento, né? Mas como eu não entendia muito também
o porquê daquilo ali, né? Eu também não dava assim aquele valor, né? Quando principalmente assim começava, né, a puxadora do terço lá, a mulher, começava com aquela ladainha de Nossa Senhora, eu pensava, mas meu Deus do céu, agora começou aquela reza que fica falando, rogai por nós a vida inteira e não termina mais. Ai meu Deus, né? Será que não dava para pular essa, né? Mas tudo bem, né? Ficava ali, respeitava, mas não entendia, não dava valor, eu não amava aquilo. O terço também eu não amava, tá? Eu não amava porque eu não entendia quem é que tinha revelado o rosário. Só depois das aparições, né? Quando Nossa Senhora me pediu o terço, primeiro, depois o rosário, e daí ela foi criando em mim o amor pelo rosário, é que eu fui entendendo. E só depois, quando eu soube que ela tinha revelado o rosário para São Domingos, é que eu entendi que o rosário tinha vindo do céu e que ela tinha, né, ensinado e revelado o rosário. E que aquela historinha de que o terço tinha sido criado por uns monges do deserto que não sei o que, pegaram 150 pedrinhas, amarraram na cordinha e ficava repetindo, que aquilo ali, aí que eu vi que aquilo ali era tudo história furada, entendeu? Pode até ter feito por uma inspiração, sei lá, interior, né? Sei lá, né? Pode até ter feito, mas não foram eles que criaram o rosário. Quem criou foi Nossa Senhora em pessoa e deu para São Domingos com as 15 promessas dela. Quando eu li as 15 promessas de Nossa Senhora, primeiro para São Domingos, depois para o Beato Alano della Roche, Nossa Senhora, eu quase morri do coração de amor por Nossa Senhora. Falei assim, o quê? Nossa Senhora promete que quem rezar o rosário não vai ser condenado ao fogo do inferno, não vai conhecer as chamas do inferno. Serão libertados do purgatório os meus filhos que rezarem o rosário no mesmo dia em que morrerem. Não serão assolados nem pela miséria corporal, nem pela espiritual, né? Os meus filhos que rezarem o meu rosário todos os dias, me servirem rezando o meu rosário, terão um grande grau de glória no céu. Serão considerados meus filhos e irmãos do meu Filho unigênito Jesus Cristo, né? Tudo concederei na vida e na morte aos devotos do meu rosário. Quem me servir rezando o meu rosário todos os dias, né, não será condenado ao fogo do inferno, né? Os devotos, a devoção ao meu rosário é um grande sinal de predestinação ao céu, assim como o desprezo ao rosário é um grande sinal de condenação. Isso Nossa Senhora disse a São Domingos. E quando eu fui, e Nossa Senhora também falou, né? Quem me servir rezando o meu rosário, né? Será socorrido por mim em todas as suas necessidades, na vida e na morte. Se for justo, se conservará na graça de Deus e terá um grande grau de glória no céu. E se for pecador, se converterá antes da morte e se salvará. Quando eu li essas promessas, eu quase morri de amor. Morri. E eu falei, o quê? E os padres nunca falaram isso pra gente na catequese, nem aquelas catequistas minhas que pareciam uns postes, nunca falaram. Se tivessem falado, eu tinha rezado o rosário a minha vida inteira, de joelho no milho até, para pagar os anos que eu não rezei. Mas por que não falaram? Que maldade comigo, que maldade. Quantas graças eu perdi por culpa deles. Quantas. Mas eu falei, agora que eu conheço, eu nunca mais vou deixar de rezar. E eu vou ensinar para todo mundo o rosário também, com as promessas de nossa oração domingos, para todo mundo ver que o rosário é a explosão da misericórdia de Nossa Senhora pelos seus filhos pecadores, porque ela prometeu, quem me servir todo dia rezando o meu rosário não será condenado, não conhecerá chamas do inferno. Gente, isso é tão lindo.
Me dá até uma vontade assim de chorar. De chorar. Pela grandeza do amor de Nossa Senhora por nós. Me embarga a voz. Me dá vontade de chorar. Porque Nossa Senhora, vendo a fraqueza dos seus filhos, vendo a miséria, né? Porque nós somos pó e cinza, miséria. Ela vendo que sozinhos seus filhos não conseguem, sem ajuda, seus filhos não conseguem. E ela vendo que eles estavam se perdendo aos montes, aos milhões, e iam continuar caindo, se perdendo, caindo no inferno pelos séculos afora, ela resolveu dar um basta nisso. E ela disse: chega, chega de ver os meus filhos se perdendo, caindo no inferno. Chega. E eu vou dar para eles um meio infalível de se salvarem. Então Nossa Senhora inventou o rosário. E graças a ele, quantas almas se santificaram. Ela falou para o beato Alano Della Rocha: quantas almas se santificarão e se salvarão por meio do rosário. O rosário extinguirá os vícios, acabará com as heresias e acenderá nos corações dos homens a chama do amor verdadeiro por Deus. Quantas almas se santificarão e se salvarão pelo rosário? Quantas e quantas milhões que hoje não estariam lá no céu se não fosse o Santo Rosário. Vou dar só 2 exemplos rapidinho, né? Um deles, um dos maiores apóstolos do Rosário, Beato Bartolo Longo, né? Que era advogado, tinha entrado pelo caminho do espiritismo, né? Do esoterismo. E um dia, andando lá pelas ruínas da cidade de Pompeia, na Itália, ele ouviu a voz de Nossa Senhora que lhe disse: se você quer salvar sua alma e a dos outros, propaga o meu rosário e reza o rosário. Ele fez isso. Ele comprou um quadro de Nossa Senhora do Rosário enorme, que ele carregava nas costas de cidade em cidade lá na Itália, que é o quadro milagroso que está lá na Basílica de Pompeia até hoje, que é lindo. Aquela basílica também é linda. Foi ele que fez para sua mãe, a Senhora do Rosário que o salvou, a Senhora do Rosário de Pompeia. E graças ao Rosário, o Beato Bartolo Longo se tornou santo beato, né? Criou a confraria do Rosário, onde milhões de pessoas na Itália e no mundo entraram, rezaram o rosário, se santificaram, se salvaram. Criou orfanato lá em Pompeia para acolher os meninos de rua. Ensinou para eles o rosário, junto dava também alimentação, a casa, como São João Bosco, um ensino profissionalizante. E com isso ele salvou milhões de crianças italianas através do rosário. Quem acendeu no coração dele essa caridade, essa misericórdia com quem não tinha pai e não tinha mãe, e fez dele o pai de quem não tinha pai e mãe? O rosário. Foi o rosário que deu para ele a capacidade de amar alguém além de si mesmo e olhar para aqueles meninos abandonados e dizer: eu vou ser o pai deles e eu vou tirar eles da rua, dos vícios, da violência que eles aprendem aqui, e eu vou ensinar para eles a rezar o rosário, eu vou dar casa, comida, um ensino profissionalizante para fazer eles serem gente e não animais brutos e violentos. Eu vou ensinar eles a serem gente, a crescerem e se tornarem anjos que vão fazer muito bem para o mundo, para a sociedade e para Deus principalmente. Ele não tinha de onde tirar o dinheiro. Ele tinha algum dinheiro, mas não era tão milionário assim. Mas ele colocou o dinheiro que ele tinha nas mãos de Nossa Senhora do Rosário e falou: mãe, o que eu tenho está aqui, ponho nas mãos da senhora. O resto providencia para mim. Eu vou começar com o que eu tenho. O resto providencia que eu faço.
E Nossa Senhora foi ajudando daqui, dali, daqui, de lá, através de um, de outro, que também aprendeu com o rosário do Beato Bartolo Longo a amar os outros, se preocupar com aquelas crianças. Um foi ajudando, o outro foi ajudando, né? Ele conseguiu fazer aquele orfanato lá, gigantesco, com centenas de crianças ali, que ele educou e que ele criou. E quem foi que deu para ele a capacidade de amar aquelas crianças que ele não conhecia e adotar como filhos? O rosário. Sabe por que Deus dá os filhos para a gente? Verdadeiros, biológicos ou espirituais? Para que a gente possa fazer um curso intensivo na vida de amar alguém além de nós mesmos e de vencer o nosso egoísmo. É para isso que Deus nos dá os filhos, sejam eles biológicos ou espirituais, não importa. Deus nos dá os filhos para que a gente faça um curso intensivo de amar alguém além de nós mesmos, sair de nós. E o que é um filho? O filho, ele é um outro coração da gente que bate fora do nosso corpo. Só que a gente com o filho aprende que o coração mais importante, a parte mais importante de nós, bate fora do nosso corpo. Bate no coração do filho. Um filho é isso. É a parte mais importante de nós, só que vive fora do nosso corpo. Bate fora do nosso corpo. É o coração do filho. E quem deu para o Beato Bartolo Longo essa capacidade de entender isso e de amar? O rosário. E é por isso que ele fez aquela obra que perdura até hoje lá em Pompeia. E para não ser muito longo, o outro exemplo que eu gostaria de dar, de alguém que através do rosário, né, se santificou, foi aquele frei que era franciscano, né, lá da Áustria, né, que saiu do convento, se ajuntou com uma mulher, entrou para o espiritismo, se ajuntou com ela, mas depois ele foi tocado pela graça, porque pelo menos o terço, enquanto ele estava no convento, ele tinha rezado todo dia. E Nossa Senhora deu a graça para ele da contrição, né, da conversão que ela promete para quem reza o rosário. Ele se converteu, viu, né, o engano que ele tinha cometido, o erro, largou aquela mulher, voltou para o convento dele na Áustria. Ele estava na França, voltou para a Áustria no convento. E lá no convento ele decidiu, então, ele viu, né, o exército russo dos comunistas invadindo a Alemanha e também a Áustria. Então ele pensou em criar uma cruzada do rosário com Nossa Senhora de Fátima para que ela libertasse a Áustria dos comunistas russos. Então ele foi até Fátima, em Portugal, comprou uma imagem de Nossa Senhora de Fátima com o Imaculado Coração, levou para a Áustria e começou a cruzada do rosário. Nenhum bispo queria fazer, porque eles diziam que todo mundo ia rir deles, os outros bispos, os padres, querendo rir deles, iam ridicularizar eles, dizendo que eles eram ridículos, rezando terço, que é coisa de mulher velha, carola, velha coroca de igreja, ou de crianças idiotas, né? Que acreditam em continho de fadas, que Nossa Senhora apareceu para São Domingos e deu rosário, deu promessa. Eles não queriam manchar o nome maravilhoso deles, né? E a imagem maravilhosa deles fazendo isso, não. Então, o que o frei lá fez? Começou sozinho com o povo. 300 mil pessoas entraram naquela cruzada. Em 2 anos apenas, o exército russo, armado até os dentes, enorme, saiu, foi embora da Áustria e deixou a Áustria em paz. A Alemanha, que não fez a mesma coisa, caiu em poder da Rússia
e ficou escravizada ao comunismo 40 anos. E a Polônia também, que na época não fez a Cruzada do Rosário, também ficou escravizada à Rússia, ao comunismo, 40 anos. E na Áustria, onde esse frei fez isso, a Cruzada do Rosário, em 2 anos, Nossa Senhora desterrou o comunismo para sempre. E através do quê? Do Rosário, né? E Nossa Senhora é maravilhosa com as promessas do Rosário, né? Só que pelo povo não saber que é de origem divina e as promessas que ela deu a São Domingos, não reza. Por isso que o terço da Ave Maria meditado número 11 é tão poderoso, é tão lindo, e eu queria que todo católico, toda criança, todo jovem do mundo tivesse esse terço meditado para rezar. Porque eu tenho certeza que se ouvisse essas promessas de Nossa Senhora uma única vez, eu tenho certeza que amariam o rosário de Nossa Senhora, iriam rezar. E Nossa Senhora iria mudar a vida deles. Eu tenho certeza disso. Eu me lembro que eu gravei esse texto chorando. Somente no quarto mistério, nossa, eu não aguentei, né? O que eu mais gosto do terço da Ave Maria 11 é aquelas promessas de Nossa Senhora que ela fala que quem rezar o rosário dela, se for justo, vai se conservar na graça de Deus e vai para o céu. Se for pecador, se converterá e se salvará. Ali Nossa Senhora praticamente garantiu a salvação de quem reza o rosário. Não tem como escapar dessa misericórdia, desse amor. O rosário, portanto, é a armadilha fatal de Nossa Senhora para os pecadores. Quem tem a graça de conhecer o rosário nessa vida, né? Recebeu a maior graça que podia receber de Nossa Senhora. O Padre Oso de Medjugorje diz isso: o rosário é a maior graça que Nossa Senhora nos deu, que ela deu para o mundo. Por quê? Porque se você for justo e rezar o rosário, se conservará na graça, na santidade, vai para o céu. Se salvará pela perseverança final. E se você for pecador, Nossa Senhora vai te dar a graça da conversão e da salvação infalivelmente. Então, não tem como escapar da salvação. Não tem como escapar dessa misericórdia. Então, o rosário é a armadilha fatal de Nossa Senhora para os pecadores. É rezar e ir para o céu. Não tem outro destino. Não tem falha. É a prova de falhas, esse método de Nossa Senhora. Não tem falhas. E se você teve a graça de conhecer o rosário nessa vida, pode agradecer a Nossa Senhora de hora em hora de joelhos. Porque Nossa Senhora deu para você a maior graça. Agradeça a ela e a quem te ensinou o rosário, a quem te tirou da ignorância, a quem pôs esse meio infalível de salvação na sua mão, porque esta pessoa fez para você o maior bem do mundo. Ela teve a maior caridade, a maior misericórdia. Ela deu a você o segredo da sua salvação, a arma infalível da salvação da sua alma. E mais do que isso, ela não podia te dar. Não podia. Então, agradeça. Agradeça, porque com certeza foi uma pessoa muito boa para você, que teve o maior amor por você, sem dúvida nenhuma. Assim como Nossa Senhora foi quem colocou o terço na minha mão, me ensinou a rezar, me ensinou o valor do rosário, né? E eu devo tudo isso a ela até hoje. Eu sou grato a Nossa Senhora. E sou muito grato também à Dona Vitalina e ao seu Roberto, porque eu me lembro que eu conheci, a primeira vez que eu li as 15 promessas que Nossa Senhora fez a São Domingos sobre o rosário, foi com um folhetinho que eles me deram lá na casa da Dona Vitalina, do seu Roberto. Foram eles que me deram um folhetinho. Quando eu li aquilo ali, eu chorei. Eu chorei. E eu falei, meu Deus do céu, por que que ninguém me deu isso antes? Por quê?
Foi em 1993 que eu conheci as promessas do rosário. Eu falei, quanto mal me fizeram aqueles padres e aqueles catequistas que não me ensinaram nada disso. Quantas graças eu perdi. A culpa é deles. A culpa é deles. Que diferença. Eu ia na igreja, eu vi o padre debochando do terço e falando que rezar o terço era bobagem, era baboseira, era coisa de gente idiota, tola. Por isso que eu não suportava aquelas missas, entendeu? Eu não queria mais. E até mesmo depois, quando eu vi o Papa João Paulo II falando, a oração do rosário, o centro da oração do rosário não é Maria, é Jesus, é uma oração cristológica. Eu ficava pensando, não concordo. Não concordo, não. O rosário é uma oração, tudo bem, que louva Jesus, porque a gente reza, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A gente louva o filho e a mãe no rosário. Isso é verdade. Mas quem trouxe o rosário do céu, né, foi Nossa Senhora. E os mistérios do rosário, claro, Jesus está ali, porque a vida de Jesus e de Nossa Senhora foi uma só, foi junto. Mas é a vida de Nossa Senhora que está ali, né? E se não fosse o sim dela, nós não teríamos Jesus, não teria Jesus nenhum, não teria nenhuma salvação. Então é claro que o rosário é uma oração de Nossa Senhora, onde a gente contempla como o sim dela nos trouxe a salvação. E tudo devemos a ela. Se não fosse ela, não teríamos salvador nenhum. Então eu não concordo, entendeu? E poderia, padre, falar 1 milhão de vezes para mim, o rosário é uma oração cristológica, é de Cristo, você tem que rezar. Eu não ia rezar. Eu só rezo o rosário porque foi Nossa Senhora que apareceu para São Domingos, deu as 15 promessas, e porque ela também me apareceu e mandou eu rezar o rosário. É por isso que eu rezo o rosário. Não rezo porque é oração cristocêntrica. Não rezo. Por causa disso, não. Rezo porque foi Nossa Senhora que apareceu e ensinou o rosário para São Domingos. Aí eu lembro que na Igreja do Rosário, aqui tinha um quadro no teto, que hoje não existe mais lá, que tinha a cena da aparição para São Domingos, de Nossa Senhora e o menino Jesus entregando o rosário para ele. Aí eu perguntei para o seu Roberto e a dona Vitalina, nossa, agora que eu entendi a cena do teto da Igreja do Rosário, aquele quadro que tem lá. É a aparição de Nossa Senhora para São Domingos, ensinando o rosário e dando as promessas. Eles falaram, isso mesmo, isso mesmo. Aí eu falei, por que ninguém fala? Explica. Eles falaram, não sabemos. Mas é claro, é apostasia, né? Os padres não acreditam nisso. Não têm fé nisso. Por isso não ensinam. E por isso que o povo definha e morre na ignorância. Porque a ignorância mata tanto quanto o pecado. É que nem uma pessoa que não sabe ler nem escrever. Tanta pessoa que sabe ler e escrever, que pega um vidro de veneno e toma, morre. A pessoa que não sabe ler e escrever, não sabe que no vidro tem veneno, pega, toma e morre igual. Então a ignorância mata tanto quanto o pecado. E é por isso que eu sempre me esforcei ao máximo para tirar o povo dessa ignorância, fazendo os filmes, fazendo os rosários meditados, as horas de oração, os terços meditados, passando esses filmes, né, que transmitem. Olha o filme de Paul Mann, que coisa mais linda, quanta coisa se aprende, quanta coisa linda de Nossa Senhora que você entende ali na história da aparição, nas mensagens que Nossa Senhora deu, no próprio exemplo do povo de Paul Mann, aquela obediência deles a Nossa Senhora, não viram sinais, não viram curas, e na hora eles deram sim para Nossa Senhora, obedeceram e perseveraram nessa obediência até os dias de hoje. E bastou uma aparição de Nossa Senhora para eles se apaixonarem por ela, obedecerem e nunca mais largarem Nossa Senhora, nem trocarem pelo mundo. Bastou uma aparição, só uma. E uma mensagem escrita, nem foi falada. Para eles aquilo ali bastou. E eles disseram, queremos fazer
tudo que Nossa Senhora mandar e nunca mais a trocaremos por nada. Sim, total, né? Quanta coisa você aprende nesse filme que infelizmente tanta gente ignora e despreza e não gosta de assistir, né? Mas eu estou fazendo a minha parte e estou tentando tirar o povo da ignorância com os filmes, com os rosários, com tudo. Só não vai sair quem não quiser, só vai morrer na ignorância quem quiser, né? Mas vejam, voltando ao assunto da Santa Faustina, por não saber de onde veio o terço da misericórdia, quanta gente não reza? Por não saber que o terço das lágrimas foi ensinado por Jesus e Nossa Senhora Irmã Amália, depois a Pierina, quanta gente não reza? Quando a gente não reza o terço das Santas Chagas, porque não sabe que foi ensinado para a irmã Marta. Quanta gente não reza o terço do amor, porque não sabe que foi ensinado, né, a irmã Consolata. E por aí vai. Então, a ignorância mata. E não há nada mais urgente do que a gente trabalhar para tirar os nossos irmãos da ignorância, né? E vejam, Santa Faustina tentou fazer isso, né? Mas não conseguiu, e o padre Sopoco também, por não falar de onde que tinha vindo o terço da misericórdia, né, aquele quadro de Jesus, muita gente não deu valor para aquilo ali, não deu confiança, né? E o que é pior, né? Como as mensagens e os escritos de Santa Faustina diziam que os padres estavam errados, eles só mostravam o lado da justiça de Deus, mas não mostravam o lado da misericórdia. Então era um ensinamento errado, incompleto dos padres. Quando eles viram isso aí, eles falaram: o quê? Essa freira de meia tigela querendo dizer para a gente que o modo da gente ensinar quem é Deus está errado, que a gente só ensina que Deus é justiça e não ensina que Deus é misericórdia, que o nosso modo está incompleto. Não, pode parar. Vamos proibir esse diário e botar ele na lista dos livros proibidos já. E foi isso que o Vaticano fez por 20 anos. E Santa Faustina previu isso, né? Ela previu a sua morte, o dia da morte, previu a Segunda Guerra Mundial e previu também que a obra da misericórdia com ela ia ser completamente destruída. Mas depois, no final, ia ressurgir. E assim aconteceu. Ficou 20 anos proibida pelo Vaticano para só ser, de novo, permitida, né, a leitura do diário e rezar as orações lá em 1975, né? E mesmo assim, só em 1993 é que Santa Faustina foi beatificada e só no ano 2000 canonizada, reconhecida santa pela Igreja. E mesmo assim, a gente não vê gente dedicando a vida, padres dedicando a vida, derramando até a última gota de sangue, dando sangue para divulgar isso para as pessoas. A gente não vê. É uma aprovação no papel, mas na prática tudo continua na mesma como sempre foi, porque eles não gostam de revelações, mensagens, não querem saber disso, né? Pois é. E eu ganhei a primeira coisa que eu conheci de Santa Faustina foi um livrinho que a dona Vitalina e o seu Roberto me emprestaram em 1993, que tinha as orações e algumas mensagens de Jesus, que eu rezava todo dia. O terço da misericórdia eu conhecia ali, algumas mensagens, o quadro. Como eu não tinha um quadro, eu fiz uma xerox da capinha do livro, que era Jesus Misericordioso, e eu rezava para a xerox da capa do livro, porque eu não tinha estampa, né? E nem sabia aonde que eu poderia, né, conhecer aquilo. Aí, no final de 93, uma outra senhora me deu o diário da irmã Faustina, que ainda tinha capa azul, né? E eu comecei a ler tudo aquilo ali, aí que eu fui entender que eram aparições de Jesus para aquela freira, a vida maravilhosa, também as desolações de Santa Faustina, né? Porque como ninguém acreditava nela, ninguém a compreendia, e ela se sentia muito só, Santa Faustina entrou, né, numa grande tribulação. Ela achava que Jesus era realmente o que o padre dizia para ela, que ele era uma ilusão, uma alucinação. Então ela não queria mais escutar Jesus, ela não queria mais ouvir Jesus, né? E pedia até para Jesus tirar todas aquelas visões, aquelas aparições dela.
Mas Jesus continuava insistindo, né? Até que por fim ele acabou vencendo, né? E por causa disso também, só que antes disso, Santa Faustina chegou até a cogitar sair do convento. Ela também uma vez, ela entrou numa provação interior, noite da alma, muito grande. Ela se achava condenada ao inferno e achava que não deveria ficar mais ali no convento, deveria sair. Isso era uma tentação do inimigo, né? Porque ela não tinha culpa nenhuma. Então, ela queria sair, Jesus apareceu para ela e falou que ela não deveria sair, não, que era para ela ficar ali, senão ela ia transpassar o coração dele, mas não estava adiantando. A sorte que ela tinha uma intimidade com a madre muito grande e tinha contado para a madre tudo que ela estava sentindo, todas aquelas tentações. A madre sabia de tudo. Aí um dia em que Santa Faustina estava pior, que ela chegou até a desmaiar de desespero, as irmãs contaram para a madre já sabia de tudo, correu lá. E então ela viu Santa Faustina naquele estado, né? Nada do que ela dizia ajudava a Santa Faustina. Então ela disse: em nome da santa obediência eu te ordeno, levante-se e livre-se dessa tentação. Tire essa tentação da sua cabeça de uma vez. Na mesma hora Santa Faustina se levantou e foi libertada daquela tentação. Ela se levantou tão rápido porque ela era muito obediente também. E bastava a madre falar uma vez, ela obedecia sem demora. Mas não foi só isso. Foi também o poder de Deus, a autoridade do próprio Deus, que estava na madre, né, que fez Santa Faustina se levantar e se libertar. Porque Deus investiu os superiores das ordens religiosas da sua própria autoridade, com a sua própria graça. Por isso que Jesus disse no Evangelho para os apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. São superiores que fazem às vezes de Deus. E quando eles mandam alguma coisa e o noviço, né, o postulante, obedece, né, os religiosos obedecem, que estão abaixo, eles são premiados por Deus, por Jesus, com muitas graças. Ao passo que quando eles desobedecem, mesmo nas menores coisas, Deus começa a se desgostar da alma e vai se retirando dela até deixá-la sozinha à sua própria mercê. Por isso que muitas vocações fracassam e a pessoa sai da vida religiosa. Sai ainda falando mal, que a culpa é do superior, era dos outros. Não é não. Ela começou com as pequenas desobediências, Deus foi se desgostando, foi se retirando da alma da pessoa, até que deixou ela fazer a vontade dela, deixou ela à sua própria mercê. Aí então o mundo, a família, a própria vontade ficou mais forte nela, e daí ela não resistiu e resolveu sair e trocar Jesus pelo mundo. É isso que acontece. Mas começou nas pequenas desobediências. Daí que vem as grandes, né? Como Jesus falou, quem não é fiel no pouco, não é no muito também. Então, Santa Faustina foi libertada pela madre. E se ela não tivesse aquela intimidade com a madre, para se abrir com a madre, ela teria saído do convento, porque ela disse: não, eu vou embora, eu vou casar, vou ter filho, eu vou ficar no mundo, que aqui não é meu lugar. Se ela tivesse feito isso, hoje ela não seria Santa Faustina, não estaria no céu, nós não teríamos terço da misericórdia, imagem de Jesus misericordioso, festa da misericórdia com indulgência, não teríamos nada, absolutamente nada. Bendita a hora que a irmã Faustina, né, se abriu com a madre, foi o que a salvou. Foi o que a salvou, né? Mas mesmo assim, ela era muito incompreendida, como a gente viu no filme, né? As pessoas mais próximas dela não conseguiam entendê-la, né? Por quê? Santo Afonso fala, tem outro santo também que eu não me lembro agora qual é, que fala, o próprio Jesus que falou para a Madre Mariana em Quito, né? Que se os sacerdotes rezassem, tivessem mais amor a ele e pedissem a luz, eles iriam compreender a graça que é conhecer uma alma privilegiada, uma alma escolhida
por Jesus, por Nossa Senhora, para ter suas mensagens, suas aparições. E eles iriam saber guiar estas almas, iam saber compreender essas almas, entender essas almas e guiar essas almas. Mas como eles não rezam, são incapazes de recorrer à oração, são incapazes também de querer ter esse amor pela verdade, esse amor por Jesus, pela sua vontade, eles não sabem o que fazer com as almas dos videntes, dos místicos, das almas escolhidas. Eles não sabem o que fazer. Eles não sabem compreender, não sabem entender, não sabem guiar, não sabem ajudar. Por isso que os videntes padecem, como Santa Faustina padeceu. Entendeu? Eu sei o que ela sentiu, porque eu já passei por isso, principalmente no começo. Estar cheio de gente em volta, mas sozinho. Porque ninguém compreende você, ninguém entende você, nem quer entender, nem reza, nem quer pedir a graça de entender. E por causa disso, todo mundo que se aproxima de você é só para cobrar alguma coisa. Mas não é para te ajudar, nem é para aliviar o peso da sua cruz. Como eu me sentia assim. Só depois de muito tempo é que eu tive, o consolo, por exemplo, da minha tia Rosária, que essa sim, me compreendia, me entendia e dizia para mim: Marcos, eu não quero que você faça nada por mim, eu é que tenho que fazer por você, eu é que tenho que me virar por você, eu é que tenho que ser compreensão, amor, ajuda, carinho para você. E nos momentos mais difíceis ela estava sempre junto comigo. Era o ombro onde eu podia chorar, era o colo onde eu podia deitar, era a mão que ajudava a minha na oração quando eu estava desanimando pelo peso das perseguições. Ela era o apoio, que eu tinha e que dizia para mim, quando eu dizia: ai tia, eu não vou aguentar, muita perseguição, calúnia, difamação, esses padres, esses bispos querendo dar fim à minha vida. E ela sempre dizia: não tenha medo, na sua casa você pode rezar. A hora que você quiser, ninguém manda na sua casa você pode fazer cenáculo a hora que você quiser, bispo nenhum manda lá, padre nenhum manda, você pode rezar na hora que você quiser e ver Nossa Senhora a hora que você quiser. E aqui também em casa, que era a casa da minha avó, também pode falar para Nossa Senhora que aqui ela pode aparecer, vir aqui a hora que ela quiser dar mensagem. E se algum padre vier aqui tentar impedir, põe ele para fora a vassourada. Aqui Nossa Senhora vai falar toda vez que ela quiser, e nós vamos rezar os 13 terços, o rosário aqui todo dia, a hora que a gente quiser. Ninguém vai mandar em nós, Marcos, ninguém vai parar a gente, ninguém vai te parar. Fica firme, continua. Quanta força que ela me deu. E ela dizia: não tenha medo, eu estou aqui. Deixa todo mundo caluniar, falar mal de você o quanto quiser, os padres na missa, pode falar, não tenha medo, eu estou aqui com você, eu não vou trocar você por padre nenhum, por bispo nenhum, por igreja nenhuma, por ninguém, eu não vou trocar você e Nossa Senhora, eu estou com você até o fim. Ela estava namorando, estava noiva, estava namorando, prestes a ficar noiva para casar. Ela desistiu para se dedicar à oração comigo e para me ajudar na minha missão. E nunca apresentou a conta para mim, dizendo assim: olha, eu larguei de namorar, deixei de namorar, de noivar, de casar, por sua causa, para ficar rezando com você, para ficar fazendo cenáculo com você, para ficar defendendo você, para ficar acompanhando você. Olha só, agora você tem que fazer isso, fazer aquilo outro para mim, você tem que resolver meus problemas, você tem que me curar, você tem que me dar isso, me dar aquilo outro. Nunca apresentou a conta para mim. Nunca apresentou a conta para mim. Nunca jogou na minha cara: ah, eu fiz isso para você, eu fiz aquilo outro, agora você tem que, fazer o que eu quero. Não, nunca jogou na minha cara. Nunca. A primeira vez que Nossa Senhora pediu para eu comprar 30 imagens dela, de Lourdes, de Fátima, do Rosário, do Carmo, das Graças, um monte de Rosa Mística, um monte de imagem
porque ela ia abençoar e queria que fossem peregrinas para as casas aqui em Jacareí. Eu não tinha dinheiro, não tinha. Eu falei para Nossa Senhora, eu não tenho dinheiro. Nossa Senhora só disse assim, reze que você vai conseguir. Aí eu falei com a minha tia, ela comprou todas as 30 imagens, que ficou muito caro na época, e daí ela falou, toma aqui as 30 imagens que Nossa Senhora te pediu. Pronto, a vontade dela vai ser feita. Se ela quer, eu pago tudo. Ela pagou todas as 30 imagens do bolso dela. E Nossa Senhora veio no dia 13 de maio de 93, abençoou aquelas imagens. O sol também desceu do céu em cima de nós. O céu escureceu, o ar escureceu. A gente até caiu no chão, parecendo que ia desmaiar, né? Naquele milagre do sol, Nossa Senhora abençoou as imagens e as imagens andaram, né? Foram para o mundo. Depois sumiram, né? Porque as pessoas que ficaram responsáveis também sumiram, não perseveraram, mas a minha tia obedeceu Nossa Senhora e nunca jogou na minha cara. Olha, eu ajudei você, eu comprei imagem, eu gastei dinheiro com você, você vai agora fazer isso para mim, fazer aquilo outro, você vai ter que me ressarcir. Nunca fez isso. Por quê? Porque o amor, né? O amor, o pagamento do amor é o prazer de ver o ser amado feliz. Amor que depois joga na cara, apresenta conta, cobra, não é amor, é empréstimo. E o que é amar? Amar é entender que a parte mais importante de nós bate no corpo do outro. É o coração do próximo. E é isso que é um filho. O que é um filho? O que é ter um filho? É compreender, é saber que a parte mais importante de nós está fora de nós. Está no corpo do filho, bate no coração do filho. Isso que é um filho, seja biológico ou espiritual, não importa. E a minha tia sabia me amar assim. E como eu sinto saudade disso, viu? Sinto saudade daquele tempo que eu tinha ela, que a gente rezava os 13 terços, que ela me olhava com aquele carinho, aquele amor, aquela compreensão, me dava força, me falava palavras, né? De carinho, de amor. Era tão bom. Sinto muita saudade, muita falta disso. Era como se fosse uma segunda mãe. Não tinha um pai, então Nossa Senhora, né, dava assim um consolo ali através dela. E como eu tenho pena de Santa Faustina, porque ela não teve isso. Tenho muita pena, porque ela não teve isso, a madre não era capaz de compreender ela, os sacerdotes não eram, as outras irmãs, como aquela invejosa ali também, não era, né? E como ela previu, ela ia morrer sozinha de tuberculose. E morreu mesmo, porque as irmãs mal iam lá ver ela. Ela padecia muita sede por causa da febre, muita dor. Só de vez em quando que uma enfermeira e as outras irmãs não iam nem vê-la. E por isso ela passava a maior parte do fim da vida dela sozinha. E sozinha morreu. Então eu tenho muita pena, né, assim, de Santa Faustina, pela solidão que ela passou. Ah, mas Jesus não falou que ela ia ser igual a ele, a esposa não ia ser igual ao esposo, e assim como ele foi abandonado por todos, ela também seria. Então não era essa a vontade de Jesus? Era, mas poderia ser diferente, não é mesmo? Jesus, mesmo tendo sido abandonado pelos apóstolos, pelo menos sobrou a mãe, pelo menos uma. Santa Faustina não teve nenhuma. E como eu queria ser esta uma presença de amor, de amizade verdadeira para ela. Mas nasci em outro tempo, em outro lugar, não posso voltar atrás, né? Isso é impossível. Mas que o meu coração se parte, porque eu sei, eu já senti o que ela sentiu, essa solidão, esse desamparo da terra que parece que você está num deserto sozinho. E eu sei o quanto dói, só quem já apanhou sabe o quanto dói uma surra. E como eu já passei por isso, eu sei o quanto ela sofreu.
E é isso que acontece com os videntes, né? Os verdadeiros. O pão deles de cada dia, em geral, é isso. É isso aí. Não ter praticamente ninguém, quase ninguém, que os compreenda, que os entenda e que saiba amá-los, se relacionar com eles direito, como deveria ser, com um verdadeiro amor, uma verdadeira amizade, né? Como são raras as almas que entendem aquilo que Santo Agostinho diz, né? A medida do amor é amar sem medida. Nossa Senhora repetiu a mesma coisa aqui com relação a mim e ao meu pai espiritual, né? Quando eu perguntei para ela, qual é a medida do amor pelo meu pai? Porque não falta gente falando, ai que exagero, como ele é exagerado, como ele ama esse pai espiritual com exagero. Então eu falei para Nossa Senhora, qual que é a medida que eu devo ter por ele, do amor que eu devo ter por ele? Nossa Senhora respondeu, a medida do amor pelo seu pai é amar sem medida. Toim, calou a boca de todo mundo, né? E como são poucas as pessoas que sabem ter um amor assim pelos videntes, né? Como são poucos também aqueles que conseguem entender aquilo que Aristóteles, né, um dos maiores pensadores de todos os tempos, disse: amizade verdadeira, dois amigos verdadeiros, nada mais são do que uma só alma vivendo em dois corpos. Como falta gente que tenha esse tipo de amor e de amizade com os videntes, né? Não tem. Só tem desconfiança, frieza, falsidade, duas caras, trairagem. Foi o que aconteceu com Santa Faustina. E é o que acontece com a maioria dos videntes verdadeiros. Os falsos não, os falsos todo mundo carrega no colo, né? Todo mundo aplaude, abre as portas, né? Estende o tapete vermelho, nossa Senhora. Agora os verdadeiros não, o pão deles é esse aí. E que pena, que dor que eu tenho no coração por ver que Santa Faustina, infelizmente, foi tratada assim. E ela não merecia, porque ela era uma pessoa maravilhosa, né? E as pessoas que a cercavam, infelizmente, não conseguiram compreender a bênção que foi terem contato com Santa Faustina aqui na vida, em vida na Terra. Eles não conseguiram entender isso. Não conseguiram entender que era uma graça. Não conseguiram. E esse filme assim mostra também para nós o seguinte, que todos nós na vida que seguimos Jesus e Nossa Senhora, também vamos mais ou menos passar por esse caminho. Uns mais, outros menos. Mas todos vamos. Porque Jesus disse, o servo não é maior que o Senhor, o discípulo não é maior que o mestre. Se eu fui odiado e desprezado, odiarão e desprezarão também a vós. Então nós vamos ter que passar por isso também. Só que, tal como Jesus não abandonou Santa Faustina, ele também não vai abandonar você. E no meio das trevas, da solidão, do sofrimento, da incompreensão dessa vida, Jesus vai estar ali com você e ele vai te dar o seu amor, o seu carinho, a sua misericórdia, o seu conforto, né? Como deu para Santa Faustina. Eu digo sempre que um verdadeiro amigo nem sempre pode resolver os problemas do amigo que ele ama e lhe dar a felicidade, lhe dar tudo. Mas pelo menos pode lhe dar o carinho do seu amor. Então, nem sempre Jesus vai tirar de você toda a cruz, como não tirou de Santa Faustina. Mas uma coisa é certa, o seu amigo divino vai estar do seu lado e vai te dar todo o carinho e todo o amor dele por você, a sua misericórdia, né? E esse filme ensina muito também, né? O desejo imenso de Jesus de salvar os pecadores, custe o que custar. A sua misericórdia
é maior que a sua justiça. Isso significa que Jesus quer nos perdoar muito mais do que nós queremos ser perdoados, quer nos amar muito mais do que nós queremos ser amados e quer nos salvar muito mais do que nós queremos ser salvos. A única coisa que nós precisamos fazer é aceitar o seu amor, é amá-lo. E então, Ele nos salvará. No começo das aparições, uma vez eu disse a Jesus assim: Senhor, eu não posso continuar. Ele disse: por quê? Eu falei: porque eu sou só pó e cinza. A minha pobreza interior, né? É muito grande, Senhor. As minhas imperfeições e defeitos são muito grandes. Aí então Jesus disse para mim: olha, e do lado de Jesus apareceu uma grande fogueira, e aí nas mãos de Jesus apareceu um punhado de palha. Jesus então pegou esse punhado de palha, jogou naquela fogueira. Imediatamente virou cinza e até, sim, consumiu tudo, evaporou. Aí Jesus disse: a fogueira é o meu amor, a minha misericórdia. A palha são as suas imperfeições e defeitos, jogadas na chama do meu amor, na fornalha do meu coração. Imediatamente teus defeitos e tuas misérias desaparecem. Preocupe-se só com me amar. Dos teus defeitos e imperfeições cuido eu. Continua. Não tem desculpa para não me amar. Suas misérias e imperfeições não são nada diante do fogo, da chama do meu amor por você, da minha graça, meu filho. Ama-me só. Preocupa-te só com me amar. Das tuas imperfeições e misérias cuido eu. Então, é isso que Jesus veio dizer a Santa Faustina, que às vezes as almas imperfeitas, como aquela irmã que estava na tibieza, não conseguia rezar, só ia na capela para descansar as pernas, durante o trabalho não conseguia rezar, na capela também não, né? Porque estava cansada do trabalho, estava naquela rotina, naquela tibieza, naquela aridez, né? O que Santa Faustina disse para ela foi muito lindo, né? Se você acreditar que Deus é só justo, você vai se afastar dele e se perderá. Mas se você acreditar que além de justo, Deus é misericordioso e que a misericórdia dele é maior, então você conseguirá ir até ele. Você conseguirá chegar até ele. Foi isso que Jesus veio através de Santa Faustina dizer para nós: a minha misericórdia é maior que a minha justiça. Eu tenho a justiça, mas só aplico quando o pecador realmente se obstina e recusa o meu amor até o fim. Antes disso, não. Eu sou só misericórdia e eu dou as chances 1000 vezes por dia. E se o pecador aceitar, seus pecados serão completamente lavados na minha misericórdia. Maior é a minha misericórdia, né? Incentiva as almas a confiança na minha misericórdia, minha filha. E diz que se o pecador, mesmo o pior, mais empedernido, se rezar esse terço que eu te dei uma só vez na vida, alcançará a graça da minha misericórdia na hora da morte. Então, é amor extremo de Jesus por nós. Eu posso dizer que as aparições de Jesus a Santa Faustina são realmente a explosão da misericórdia e da ternura de Jesus. E só resta a gente aceitar esse amor, essa misericórdia e essa ternura. Eu sempre gosto de dizer, né? Misericórdia divina, você não pode escapar dela. Então, renda-se, entregue-se, porque se você não se render a ela agora, amanhã ela vai preparar uma armadilha, né, infalível para você, e você vai cair nos braços de Jesus mais uma vez. Então, não fuja mais.
Entregue-se a esse Deus apaixonado por você, que veio do céu através de Santa Faustina te dizer: o meu amor, a minha misericórdia por você, meu filho, minha filha, é maior que a minha justiça. Não escape mais da minha misericórdia, não fuja. Entregue-se nos meus braços, porque o meu coração desfalece de saudade de ti. E aqui o que Jesus veio fazer foi terminar aquilo que começou com Santa Faustina. Como é lindo o que ele disse aqui no dia 7 de setembro. Volta tu, o maior pecador, volta para mim o quanto antes, porque o meu coração rompe-se, meu coração se parte de saudade de ti, meu filho. Venha a mim como você é. Não espere ser perfeito para vir a mim. Venha agora como você é. E eu prometo que eu não pronunciarei uma palavra de condenação a você, mas te curarei, te elevarei, te libertarei e te encherei com meu amor. E farei você recuperar aquela majestade real que o homem tinha quando eu criei no princípio, filho do Rei do céu. E então você será o príncipe herdeiro da minha glória. Misericórdia divina, eu confio e me entrego totalmente a vós.